Hello students, how are you? Welcome to our second class. Bem-vindos à nossa segunda aula. E hoje a gente vai falar sobre o famoso to be, ok? Então vamos lá. Já de início você consegue perceber que nós temos aqui três tempos, uma tabela com três tempos, certo? Passado, presente e futuro. Então o to be nada mais é do que ser e estar. E hoje a gente vai ver como usar isso nesses três tempos, ok? Vamos iniciar aqui observando esse grupo de pronomes pessoais. Então a gente tem o I, que está em verde, o he, she, it em amarelo, o we, you, they em azul. Se você não lembra muito bem o que cada um significa, vai na aula passada que a gente estudou sobre isso. Então olha só, com I você vai usar sempre o am. Então, por exemplo, eu sou ou eu estou, você vai usar I am, ok? Próximo, he, she, it, is. Então, se eu disser ela é, she is. Ou ela está, she is, ok? Então, o amarelo, is. E o azul, we, you, they. Um exemplo, nós somos ou nós estamos, we are. Perfeito? Então, assim, no presente nós temos três opções: am, is e are. E no passado nós vamos ter somente duas opções: was ou were. Perceba que aqui a gente tem uma junção entre o am e o is. Então, no passado, eles vão ser usados da mesma forma. Como assim? Eu costumo dizer que o was ele carrega uma partícula do am e do is. Isso não está em livro, não é uma regra gramatical, mas é um jeito que eu encontrei para que os alunos consigam lembrar com mais facilidade. Perceba que ele pega uma parte do am, que é a letra A, e uma parte do is, que é a letra S, e forma o was, ok? O mesmo acontece quando nós usamos o are no passado. Então ele pega o re e utiliza essa parte no passado também, que significa were. Por que eu uso isso? É mais comum a gente falar frases no presente, no início, certo? Então a gente a sequência, na verdade, é essa. Você estuda presente, mais no início e depois, como a gente está fazendo agora, vai pegando os outros tempos. Então, o am e o is e o are são mais comuns para quem está iniciando, certo? Então você provavelmente já deve lembrar e já deve estar familiarizado com essas três opções. Então, quando você for falar no passado, você vai pensar, putz, é was ou é were? Se você lembra que com o he você usa is, então automaticamente, sendo que temos somente duas opções, a opção que tem s vai ser usada no passado. Ou, em relação ao am, como que eu uso eu era ou eu estava? É I was ou I were? Tá, no presente eu digo I am. Am tem a letra A e o was tem a letra A. Então é só um macete para você utilizar quando surgir esse tipo de dúvida. Então, se eu disser eu era ou eu estava, I was, ok? Ou ela era, ela estava, she was. Na coluna dos pronomes pessoais azul, nós vamos ter, por exemplo, eles eram ou eles estavam, they were, ok? Presente, três opções, am, is, are. Passado, duas, was, were. E futuro vai ser will be para todo mundo. Então, quando você fala será ou estará no futuro, não tem crise, é só colocar o will be ali para todo mundo que vai estar correto. A gente já vai ver isso na sequência com alguns exemplos, ok? Então, vamos lá. Exemplos utilizando passado, presente e futuro com a pessoa I, falando de nós mesmos, né? Então, olha só. I was. Eu estava. I was in a meeting. I was in a meeting. Eu estou. I am in a meeting. E futuro, eu estarei. I will be in a meeting. Ok? I will be in a meeting. Lembre-se que o to be é ser ou estar. Então aqui nós tivemos o sentido de estar. E logo na sequência nós vamos ter o exemplo usando I, da mesma forma, porém com o sentido de ser.
Então perceba que aqui no passado nós vamos ter a mesma opção, was, porém com o sentido de era e não de estava. Então perceba que a frase fica da seguinte forma: I was a trainee. I was a trainee. Eu era um estagiário. Agora no presente, I am a manager. Eu sou um gerente, ok? I am, eu sou. E no futuro, I will be the owner. Eu serei o dono. I will be the owner. Agora no futuro, eu serei o dono. I will be the owner, ok? Agora nós vamos ver um exemplo utilizando she. Porém, utilizando essa mesma frase, in a meeting, ok? A trainee. Por que eu utilizei a mesma frase para dar esses exemplos? Porque o foco agora não é vocabulário, e sim essa questão do to be, de passado, presente e futuro. Então você pode comparar com clareza o que realmente vai mudar e o que não vai mudar. No final a gente faz uma revisão super rápida para você perceber isso nitidamente. Então vamos lá. Exemplo com she. Então se eu disser no passado ela estava, she was. Lembra lá? She was. Presente, she is. Futuro, she will be. Então olha só. Ela estava em uma reunião. She was in a meeting. She was in a meeting, ok? Ela estava em uma reunião, né? She was in a meeting. Ela está em uma reunião. She is in a meeting. Presente, né? Ela estará. She will be in a meeting, ok? Então veja aqui, ó, que nessa parte in a meeting, in a meeting, in a meeting não mudou em nada, tanto usando exemplos com she, quanto usando exemplos com I, ok? Permaneceu da mesma forma, só mudou a pessoa e o to be aqui no presente, né? I am, was. Lembra aqui, ó. I was, she was. Então, I was, she was. I, he, she, it, we, you, they, will be. Então, quando a gente falou do futuro, não mudou absolutamente nada, né? Ficou I will be in a meeting, só a pessoa, né? E she will be in a meeting, ok? Então, isso é só para mostrar para vocês que, de fato, você não vai precisar modificar a frase quando falada no futuro, né? Somente a pessoa. She will be in a meeting. E quando nós falamos em relação ao sentido de ser, she was a trainee. Então, ela era uma estagiária. Presente, she is a manager. Ok? She is a manager. E futuro, she will be a manager. Ela será a dona, a proprietária, ok? Owner é proprietário ou dono, mesmo sentido, né? She will be the owner. E por fim, nós temos usando o exemplo com were. Então lembrem que we, you, they, no presente é are, usamos com are, né? No passado, ele pegou uma partícula do RE, do are, e utilizou no were, aqui, RE. E o futuro, will be para todo mundo. Então vamos ver os exemplos utilizando we no passado. Nós estávamos em uma reunião, we were, ok? We were in a meeting. Nós estamos em uma reunião, we are in a meeting. E nós estaremos em uma reunião, we will be in a meeting, ok? Então, novamente, não mudou nada aqui no in a meeting, porém, você só vai mudar o to be e a pessoa, né? Sempre prestando atenção no tempo da frase. Utilizando o sentido de ser, então, nós éramos estagiários, we were trainees. Nós somos gerentes, we are managers. E futuro nós seremos, we will be the owners. Então aqui é importante que você preste atenção, sendo que é o plural, nós devemos acrescentar um S nesse caso, tá? We will be the owners. Então, pessoal, essa é a maneira
mais simples e rápida que eu encontrei para explicar como que funciona os três tempos do verbo to be para vocês, ok? Então lembre-se que no futuro é will be para todo mundo, né? Então veja só, we will be the owners, tem só o S porque é plural, né? She will be the owner, I will be the owner. Não mudou absolutamente nada, somente a pessoa e o S ali, né? Falando do presente, we are managers. She is a manager. I am a manager. E no passado, I was, she was, we were. Ok? Então, utilizem essa tabela como uma maneira de você realmente se localizar em relação ao tempo da frase. Isso aqui vai te ajudar muito. Provavelmente você vai precisar olhar essa tabela umas 2 ou 3 vezes, depois vai memorizar e usar com a maior tranquilidade essa questão do to be no presente, no passado e no futuro. Ok, students? Se vocês curtiram essa aula, acharam ela produtiva e quiserem compartilhar ela com algum colega de trabalho, fique à vontade, dá um like aí, se inscreve para sempre que eu colocar aulas novas vocês receberem essa notificação. Espero que vocês realmente utilizem isso como uma forma de revisão para as nossas aulas, ok? Thank you very much, guys. Compartilha, se inscreve, ativa a notificação. Se vocês ainda não assistiram a aula passada a respeito dos pronomes pessoais, como dizer I, he, she, it, we, you, they, o que significa cada um, volta ali na playlist ali dos vídeos. And see you next class. Bye.